E traumas, ele traz muitas doenças que nós não tomamos conta, não damos conta disso durante a nossa jornada. E, e os traumas, eles trazem desde medos, ansiedade, disfunção, também só o fato de estarmos inseguros, e tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia, nessa pandemia, muita gente que não tinha, na verdade, que não é que não tinha, mas que não percebia que existia coisas dentro dela, acabou emergendo. Isso ele, né, vem com depressão, com ansiedade, com insegurança, com essa sensação de solidão, de, enfim, isso tudo ele é originalmente de um trauma. Então aqui eu vou falar de dois tipos de trauma: o trauma choque, né, que é aquele trauma que que a pessoa ela vai sentir no decorrer da vida dela, inclusive depois dessa emoção, desse colapso, ela vai sentir sempre a mesma sensação que ela teve no momento que ela colapsou, ou sensações suaves que isso possa trazer ou acarretar outras coisas que impedem de viver. E os outros traumas são os traumas de desenvolvimento, que eu chamo, que são os traumas que todos nós passamos quando crianças, quando adolescentes, até como adultos, mas ele começa já na infância. Então é disso que eu vou falar um pouco hoje. E toda quarta-feira, então, às 13 horas, sempre falando de um assunto, e o mais importante é trazer ferramentas para poder lidar com isso, navegar nessa situação e poder sair dela, que é o principal. Né? Não é só identificar o que temos, ficar numa conversa, mas o principal que eu acredito, que eu tenho para oferecer, é como incorporar esses ensinamentos a ponto de você poder soltar essas amarras. O que é um trauma? Qual é o afeto, né? Como ele afeta a gente fisiologicamente, psicologicamente, emocionalmente, e como que isso acarreta outras coisas dentro da nossa jornada, da nossa vida, e como que a gente pode trabalhar para que isso possa se soltar e realmente abrir espaço para a cura. O trauma, quando ele acontece, existe uma carga de energia, de eletricidade, então biologicamente acontece muitas coisas dentro de nós. Tem três partes do cérebro que ficam extremamente ativadas, né? A amígdala, o córtex frontal, pré-frontal e hipotálamo. E nisso, todos esses sinais de o corpo está em perigo são transmitidos em segundos no cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de absorver, de ler tudo que aconteceu e tudo que acontece na nossa vida. E cada impacto desse, ele simplesmente limita essa transmissão de neurotransmissores, de sinais, né, do dia a dia da nossa vida, para dizer que o corpo está em perigo. E nessa situação que a gente colapsa, então a gente tem essa sensação de fuga, né, que é congelar. Então tudo isso ele dá numa situação de pânico. E por que eu estou falando isso? Porque existe o dois, o de choque, o indivíduo ele experiencia quando existe uma violência, um estupro, um assassinato, um acidente, uma queda, e a lista é enorme, e o de desenvolvimento, que é quando a infância, quando a gente muitas vezes nem consegue ainda dizer o que estamos sentindo, quais são quais são as emoções que estamos vivendo. Então, por exemplo, uma criança, quando você diz a ela que ela é incapaz de fazer alguma coisa. Então, eu estou dando exemplos meus mesmo. Você burra! Você não sabe fazer isso! O que isso impacta na vida de uma criança vai impactar na vida adulta? Então, esse fato de falar você é um imbecil, esse fato de falar, ele está indo contra a natureza da pessoa. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é calma. A nossa natureza é amor.
Então isso, ele vai contra a nossa natureza. Indo contra a nossa natureza, ele criou uma cisão. E as palavras, elas podem criar cisões, elas podem criar traumas. Quanto mais a violência, a opressão, pais muito controladores, muito opressores, isso vai ter raiva, e aí nós temos essa capacidade cada vez mais de esmagar esses sentimentos e aí deslocar da nossa própria natureza. Então esse é um grande desafio que os traumas eles trazem para as pessoas. E esses traumas, como ele colapsa, quando ele contrai o corpo, porque tudo isso que acontece, todo esse fenômeno biológico que acontece, existe a contração do corpo, e na contração do corpo, as células, elas ficam impressas, porque essa energia toda de hormônios, de química, elas vão ser impressas nas nossas células. E diante disso, carregamos uma impressão. E impressão, qualquer que seja, né, qualquer tipo de... Sabemos que nós somos energia, e todas as impressões, elas são energias vibrantes ainda. Então, toda a nossa célula do corpo carrega uma memória. E tudo que acontece com a gente, tudo, exatamente tudo, o corpo grava. Então, não é só cuidar da mente, não é só cuidar da psicologia, você precisa cuidar do ser como integrado, do ser integrado. Você precisa cuidar da alimentação, da respiração, da desintoxicação das células, porque tudo isso está impresso na nossa célula. E o perigo disso? Quando está impresso, nós vibramos. E os fatos da vida vão acontecendo de acordo com aquilo que nós acreditamos ser verdade. Ou seja, no momento de colapso de um trauma, o trauma ele é causado, inclusive, pela percepção que você tem dele. Então, claro, não estou falando dos extremos, né? Mas quando você está numa situação de um divórcio, ou até mesmo de um choque de um animal de estimação que acabou de falecer, de uma pessoa querida. Então, tudo isso também vai influenciar em você de acordo com a potência que você dá para aquilo. Feito isso, você tem um fato, um acontecimento que teve na sua vida, e você colocou uma história nele, você fez uma identificação com aquilo. E essa história, ela ficou gravada. Ela ficou gravada nos tecidos, inclusive, celulares. Na nossa memória toda, as células têm uma memória. Por isso que é importante fazer o detox também do corpo. A partir desse momento, o que aconteceu? São os caras que chamam, são essas cicatrizes, esses sulcos no nosso sistema, que cada vez mais que acontece coisas com a gente, o nosso cérebro aciona esse estado de defesa, que é o corpo está acontecendo o problema. E esses sulcos, eles são mais densos, mais profundos. Então, acontece isso no nosso dia a dia. Você vai adquirindo na sua vida condições e criando situações, ou chegam situações, atraindo situações para dizer que aquilo que você tem registrado é uma verdade. E quando isso acontece, as sanskaras, elas se aprofundam cada vez mais. E aí a pessoa, muito interessante, que você vê para um lado mais prático, as pessoas criam crenças, criam convicções muitas vezes. Convicções, por quê? Porque elas têm certeza que aquilo vai acontecer, que elas têm certeza que aquilo é desse jeito. Por quê? Porque os fatos da vida sempre mostraram para ela que é assim, que aquilo é uma verdade. Então a pessoa fica num looping interminável. Um outro exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo, que eu estava estudando comportamentos de algumas pessoas e teve um grupo muito interessante sobre ansiedade, pânico e tudo mais. Uma pessoa me disse que ela nunca ia ser curada, porque o pânico não tem cura,
Ataques de pânico não têm cura. E eu sei que tem, porque eu tive ataque de pânico e eu me curei através dessa técnica. Então, eu sei que é possível, porque eu consegui. Foram lutas, foram pesquisas, foram várias peregrinações, vários cursos, vários certificados, várias terapias, mas o meu objetivo de vida era conseguir achar algo que pudesse curar aquilo que estava doendo em mim. E fazendo isso, então, eu tive um resultado. Então, eu posso dizer que pânico tem cura porque eu me curei. Mas aquela pessoa, ela estava... É tão interessante porque as pessoas, elas têm tanta convicção de que ela não tem. E quando ela fala não tem, o que ela faz com ela? Ela bloqueia todas as possibilidades. Por quê? Porque ela não quer, ela está fechada, ela colocou um muro para que ela possa viver nesse estado que o cérebro dela, de certa forma, dá sinal para ela de que o que ela vive é uma verdade. É um assunto, assim, de extrema importância, mas eu quero passar aqui também condições para que em qualquer momento que você tiver da sua vida, seja um trauma, seja uma ansiedade, seja uma dor, seja uma insegurança ou qualquer incômodo, ou simplesmente eu quero me conectar com Deus, essa ferramenta ela possa trazer essa clareza, essa leveza e até diversão, porque ninguém quer sofrer nesse mundo. Tá? Cada exercício ele não toma muito tempo e ao mesmo tempo ele equilibra todo o seu sistema nervoso, ele limpa toda essas impressões que ficaram, porque essa é a ideia, como você limpar as impressões, esses choques do trauma, essas sanskaras, para você poder se libertar e realmente criar uma vida que vale a pena, uma vida com equilíbrio, com alegria.